falar de sonhos, e sonhos é um trabalho longo que eu tenho, e eu fiquei de sentir no meu coração. Nós vamos fazer para ter esse desejo dela ainda 1h30 de sonhos, mas eu preciso dar uma compilada no material, porque é um trabalho longo e eu quero fazer com qualidade. Em 1h30 eu tenho que tentar ver como é que eu faço essa condensação. E aí, sim, pedi para ela para meditar, sentindo no coração o que veio para mim, para trazer para vocês. É uma palestra do Pearson que chama Liderança, a Arte de Superar Frustrações, né? Essa é uma palestra que eu particularmente gosto muito dela, porque ela traz uma visão de liderança diferente de tudo que eu já vi no mundo empresarial, no mundo da psicologia. É uma visão diferente e é uma visão espiritualista, né? Então, esse foi o tema que eu intuí, né? É uma boa hora para a gente falar dele. Nós estamos em período de eleição, escolhendo líderes, né? Então, é uma boa hora a gente voltar para dentro e pensar que tipo de líder eu sou para a vida, né? Para o mundo, na minha própria vida, né? Eu queria começar, eu não sei, Madá, se vocês já assistiram, eu queria começar com um filmezinho. Esse filme ele é uma introdução para a gente entrar no tema. É um filme que vem falar, da nossa chegada nesse plano da Terra e o que vai acontecendo com a gente. A gente chega de bateria cheia, luz, com a nossa luz carregada. Vocês já assistiram? Eu acho que eu já assisti. Já? Mas não. A gente chega com a nossa luz e a nossa bateria de luz carregada, e com o tempo e com toda a interação, essa bateria vai descarregando, né? Nós vamos assistir esse filminho e depois eu vou entrar na palestra que chama Liderança, a Arte de Superar Frustrações. Pode começar. Apagar da frente, né? Once upon a time, I, the soul, the being of light, live in my home, the home of all souls. My Father, the highest of all beings, also lives here. In the midst of peace and serenity, at some point a stirring happens within me. This stirring pushes me to come down to a wonderful new world to play my part. The new earth is beautiful and bountiful. I am new, like a fully loaded and supremely charged battery. I am also totally aware of my truth, of my true identity, a being of light energy. Time passes by. Since I am a soul within a physical body, I begin to change. My battery is no longer supremely charged, but I am still fully charged. As a new being on earth, I am still aware of my true form, a being of truth and a powerful soul. My body enjoys the full potential of a self-aware soul. I am full of love, peace, health and happiness. Then, a shift begins. I forget myself, my true identity. I create many little false identities, little I's.
possessions, talents, wealth, beauty, strength. I begin to identify myself with these eyes, that these are components of my whole being. I become body conscious. The biggest evidence of this shift is I begin to experience sorrow. Comparison and competition became a common phenomenon. From being supremely charged to fully charged, I become a half-charged battery. My little eyes become my complete identity. The world that I once came upon becomes divided. Different languages emerge. The idea of religion, such as Islam, Buddhism, and Christianity, grows and attempts to lessen the feelings of conflict and sadness. Yet sorrow and pain continue in the world. By this time, I totally forget my original identity. From being soul conscious, I am now totally body conscious. I lose my original qualities of peace, purity, power, wisdom, love, joy, and bliss. Instead, I now have lust, anger, greed, attachment, ego, carelessness and laziness. In fact, sorrow and peacelessness seem to increase. My transformation into a physical being is almost complete. My battery is almost completely drained. My true identity is crowded into a little corner by my little eyes. Everything around me becomes corrupt, polluted, and degraded. In the midst of this chaos and immorality, God, our Father, the Supreme Being, comes to us. He reintroduces himself to us and tells us our story. In this way, he ultimately introduces us to ourselves, to our true, original selves. He tells us about the secrets of life, actions, relationships, fortune and misfortune, victory and defeat. He teaches us Raja Yoga. This connects us to him, the Supreme Being, our true power generator. We begin to recognize our true selves, the soul, the being of metaphysical light, very much like our Father, the Supreme Being, divine and complete. I awaken and rekindle my true characteristics, become fully charged once again, and return home. The world that I knew becomes renewed as I rest in the soul world, preparing myself to return to earth, ready to play my part once again. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos um pouquinho, só para perceber o que se moveu internamente. O que se moveu internamente assistindo esse vídeo?
E à medida que você vai se dando conta do que se moveu internamente, vai integrando o que se moveu. E veja agora o sentimento do momento e com uma palavra, o sentimento. Quando você tiver acessado, integrado, o que se moveu com uma palavra, o sentimento do momento. Desejo. Desejo. Paraíso. Autorresponsabilidade. Aceitação. Aprendizado. Aceitação. Aprendizado. Verdade. Confiança. Desenvolvimento. Eu achei uma reflexão, né, Sobre a vida. A consciência de onde eu estou, o que eu faço aqui. A consciência de onde eu estou e o que eu faço. Bom, Lembrança disso. lembrança do que eu sou. Estado de alerta. Estado de alerta, né? Então, e esse é o nosso objetivo, né? A gente vem com a nossa luz e no sistema, quando a gente fala do sistema de engenharia espiritual, a gente vem inclusive com parte dessa luz anestesiada propositalmente, né? Porque o trabalho interno é de despertar essa luz dentro da gente. Por que a gente escuta muito falar do despertar da consciência, né? O trabalho ele não é mágico e não existe uma pílula. É a caminhada da gente na vida e a ampliação do estado de consciência que vai fazer essa bateria ficar carregada o tempo todo, né? Eu costumo dizer para as pessoas que o mesmo sistema que funciona no micro, funciona no macro. As leis universais, elas funcionam no micro e no macro, né? Então, do mesmo jeito que a gente põe o celular da gente na tomada toda vez que descarrega para carregar a bateria, a gente precisa aprender a cuidar da nossa própria bateria, da nossa própria luz, né? A gente tem cuidados com os eletrônicos na hora de carregar uma bateria, na hora de lembrar do fio, na hora de levar para a vida, mas a gente não toma os cuidados com a nossa própria bateria interna, né? Que funciona, o processo é semelhante com as suas especificidades, né? Então, nós vamos falar um pouquinho de liderança porque o trabalho de todo ser humano nesse plano é desenvolver a sua própria liderança, né? Quando a gente pensa em liderança no mundo empresarial, administrativo, a gente imagina liderança aquele que tem liderados, não é assim? E na verdade, essa palestra do Peço, que foi canalizada por um ser de luz, ela conta pra gente que liderança não é quem tem liderado. Liderança começa pela liderança da própria vida, né? Quando eu assumo a autorresponsabilidade, entendo causa e efeito na minha vida e começo a compreender as leis universais, né? E começo a caminhar na minha vida para viver em sintonia, né? Lei do amor, lei do dar e receber, lei da abundância, lei de causa e efeito, lei do dar e receber, lei da crise, são infinitas leis, né?
que nós estamos inseridos. Todo o universo está inserido nesse sistema de leis. Isso não é privilégio do ser humano. A formiga está inserida nessas leis, a minhoca, o sol, a nuvem, o mar e nós. Né? E todo esse entendimento vai ampliando esse processo de liderança na vida da gente. Então, nessa palestra, o título que a Eva Perracos deu para ela, depois que ela foi canalizada, é de liderança, a arte de superar frustrações. Né? Se você aprende a lidar com as frustrações, você ganha maturidade na vida. Se você não aprende a lidar com as frustrações, você fica como uma criança na vida, imaturo, com o seu limiar de frustrações como de uma criança. Né? Então, pode passar. Outra coisa, essa é a palestra 237. Aqui todo mundo conhece o Pécio? Sim ou não? Sim. Uma mulher austríaca, há mais de 50 anos atrás, começou a canalizar um ser de luz, e ele disse que o objetivo era trazer para a humanidade uma metodologia de autoconhecimento e autotransformação. Né? Foram 258 temas canalizados. Esse é o 237, já era no final do processo. Faltavam muito poucos. Ela desencarnou logo depois que ela fez a última, a 258, que o tema foi Jesus Cristo. Então, nós estamos falando de uma palestra que foi canalizada no final, já. Né? E canalizada no final sabiamente. Né? Eu imagino que esse conjunto de entidades, naquela época, eles se reuniam e eles pensavam assim, bom, está chegando no final, ela já estava doente, ela tinha câncer, e o câncer já estava com metástase, está chegando no final, quais serão as últimas mensagens a trazer? Essa foi uma das últimas, né? Jesus Cristo, a palestra chama O Contato Pessoal com Jesus Cristo, foi a última. Essa foi uma das últimas, né? Eu estou trazendo essa curiosidade só para a gente entender. Ela não trouxe esse tema na número 1, na número 2, na número 3. Eles foram amassando barro, trabalhando para chegar nesse tema que foi um dos últimos. Eu pedi para passar, mas eu esqueci que eu estava com ele aqui. Aqui eu passo, é aqui? Ok. Então, a genuína liderança, ela é consequência da purificação interna. A genuína liderança. Né? E de novo, liderança nós não estamos falando de ter liderados. Né? É claro que liderança inclui se você tem liderados na vida. Né? E liderados não são só funcionários, né? Você tem uma família, você é mãe de uma criança, você é mãe de um adolescente, você é mãe de um jovem adulto, ou pai, ou você tem netos, né? A liderança, ela também acontece nessas relações. Eu vou dizer que elas deveriam acontecer de forma muito mais forte do que é o que a gente consegue fazer hoje. Vocês entendem isso? Né? Por que a gente não assume a própria liderança? Nós, seres humanos, a gente acaba desperdiçando essa oportunidade de fazer uma boa liderança com nossos familiares também. Né? Então, a genuína liderança, ela é consequência da purificação interna. O que vocês entendem dessa frase? A genuína. Para ter a genuína, quê? Verdadeira. A verdadeira. E o que vocês entendem de purificação interna? Um novo processo.
limpeza, né? Ok, não fiz a purificação, não tenho um trabalho de limpando e de repente me deram um cargo de liderança. O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer comigo? Fracassar. A chance de fracassar ela é grande. Por quê? Por quê? Porque eu vou trazer a minha mala. A minha mala de defeitos, a minha mala de dificuldades, né? Por que a gente vê lideranças tão arrogantes, prepotentes, mentirosas, inseguras, medrosas, né? Competitivas? Por que a gente vê lideranças com tantas agressivas, com tantas distorções? Porque de verdade não teve um trabalho de purificação interna. E aí não é uma liderança genuína, porque a liderança genuína passa por essa purificação, né? Então essa é a primeira mensagem que ele traz. Uma liderança genuína é consequência de toda a purificação interna que a gente pode fazer, né? E aí ele começa essa palestra, esse ser de luz começa essa palestra dizendo que a gente tem muitas reações conflituosas com relação à nossa própria liderança e a liderança das outras pessoas, né? Nós temos reações conflituosas com a nossa própria liderança porque muitas vezes a gente acredita pouco no valor que a gente tem, porque a autoestima ela está baixa, porque a gente não acredita em quem a gente se tornou, né? E os conflitos que vêm em relação às outras lideranças, eles também vêm porque a gente projeta ou transfere a nossa primeira relação com pai e mãe. Quem são as primeiras autoridades da vida da gente? Pai e mãe, né? Ou quem ocupou esse lugar na vida da gente? Quem? O que você disse? Não é justamente o que você falou. Ou vô, vó, um tio, né? Quem ocupou esse lugar foram as primeiras figuras de autoridade, né? Quando a gente... Bom, a nossa relação com essas figuras de autoridade a gente guarda no inconsciente. O crescimento intelectual vai dizendo assim, ó, esse conhecimento emocional não faz mais sentido, e o conhecimento intelectual vai julgando esse conhecimento para onde? Para o inconsciente. E aí a gente vai para a vida. A gente vai para a vida, mas esse conteúdo está dentro de mim, e esse conteúdo vai estar entre eu e toda figura de liderança e de autoridade na minha vida. Eu vou ter uma tendência a transferir esses sentimentos e ressentimentos guardados. Eu vou ter uma tendência a projetar coisas nas figuras de liderança. Por isso que a gente acaba tendo muita reação conflituosa, né? Às vezes você está lá na sua vida brigando por ideologia, por partido, por líder, por voto, e você não se dá conta que você está brigando basicamente com pai e mãe e com as mesmas relações que você teve lá. Moldado por isso, ativado por essas dores que você talvez nem se dá conta. Entendeu o que eu estou dizendo? Ok. E aí, que reações conflituosas são essas, né? E aí ele traz uma lista de possibilidades. Nas relações conflituosas com as figuras de autoridade e com a gente próprio, a gente tem inveja da liderança quando a gente vê ela acontecer em outras pessoas. A gente tem inveja do líder por querer ser líder, mas muitas vezes a gente não quer assumir as responsabilidades que o líder tem.
A gente tem competitividade, ressentimentos, tudo isso que eu contei aqui que a gente guarda na nossa mala. Reatividade, né? A gente olha para a liderança e vê como meu inimigo, ou alguém que ou vai me punir, vai me privar. Reação conflituosa é sempre fantasia. Eu projeto, eu transfiro e não necessariamente aquela pessoa é aquilo, mas eu tenho fantasmas dentro de mim que continuam moldando a minha vida e que aí eu não vejo aquele líder ou aquela autoridade na minha vida como alguém com luz e sombra, né? A gente também, nessas reações conflituosas, a gente pode querer um líder para o nosso próprio bem. Alguém que me proteja, alguém que seja meu provedor, alguém que me carregue, que me dê benefícios, né? Que olhe para mim em primeiro lugar, que eu não preciso nem enfrentar a fila, que eu passe direto porque ele me passou por debaixo dos panos, não é assim? Esse é o último item, assim, um líder que me carregue, que me embale, né? Então, ele fala nessa palestra, ele começa falando dessas reações conflituosas, e ele fala que enquanto essa tralha estiver acontecendo dentro de mim e entre eu e o outro, ela vai me impedir de crescer. Eu vou estar só projetando e eu vou estar fora da realidade. Eu não vou estar lidando com o real, né? E aí ele começa, na sequência dessa palestra, ele começa a falar, então, o que é uma liderança genuína? O que é uma liderança de verdade? E ele fala que o pré-requisito natural da liderança é você assumir a liderança da sua própria vida. E aqui ele fala em assumir a liderança da própria vida no micro e no macro. Como é que eu estou liderando a minha própria vida? Como é que eu estou cuidando do meu corpo? Como é que eu estou cuidando da minha casa? Como é que eu estou cuidando das minhas relações? Como é que eu estou lidando com as minhas características e com os meus defeitos? Né? Será que eu não estou fazendo na minha vida mais do mesmo? O que é fazer mais do mesmo? Todo dia ela faz tudo sempre igual e agora... Será que eu não estou fazendo mais do mesmo? E acho que a vida é isso mesmo. Quem quiser que me tolere, quem quiser que lide com os meus defeitos, eu nasci assim, Gabriela. E a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Então, ele fala não. Você quer, porque essa coisa também de que nasci líder, essa pessoa é um líder nato, esse não nasce, isso não existe também. Dentro dessa abordagem isso não existe. Você quer assumir a liderança da sua própria vida, você já está se desenvolvendo. De verdade. E você vai brilhar se você conseguir. Você vai exalar. Sabe a bateria do filminho? A bateria vai ficar cheia. E o que ele fala sobre isso? Ninguém na vida pode existir sem liderança. É como se fosse um barco sem leme. Imagina um barco no mar sem o leme. Alguém deve conduzir sua vida. Alguém precisa governá-la de forma que, se você não optar por fazer isso, outros terão de fazer isso num certo grau. Se outro lidera a minha vida, eu virei refém. Eu vou ficar o quê? Como uma criança, na mão do outro. Não é assim? E aí ele
traz essa pergunta, tá bom, por onde que eu vou começar fazendo isso? Como eu vou começar? De que forma eu vou começar? E aí, olha que bacana, ele fala assim, comece por atitudes quase invisíveis. Por atitudes desapercebidas em relação à sua vida e ao seu ambiente imediato. Não é no macro, é no micro. É no micro. Né? É desde o cuidado com o seu corpo. Né? Tem quanto tempo que você não faz uma revisão? Quanto tempo que você não checa o coração? Quanto tempo que você não vai ao dentista? Quanto tempo que você acorda de manhã e deixa de pensar numa lamúria? Percebem o que eu estou dizendo? E a gente pode sair desse cuidado com o corpo, que é um vaso sagrado. Tem quanto tempo que você não come com consciência? Você só engole e não para pensar nem com que qualidade que você mastiga e a frequência. Percebem o que eu estou dizendo? Vou falar do cuidado pessoal e começando pelo corpo, e aí a gente vai para o nosso ambiente, né? Para o nosso ambiente. Tá bom. Como é que eu estou cuidando do meu ambiente? Como é que está a ordem da minha vida? Como é que eu estou lidando com as minhas finanças? Como é que eu estou lidando com o meu trabalho? Como é que eu estou lidando com meus amigos, meus parentes, meus familiares? Né? O que eu estou emanando? Né? A gente viu no filme o que vai acontecendo. A bateria vai ficando pequena, os eus vão puxando a gente. Quando a gente vê, a gente está brigando. A gente está no carro, no trânsito e... Posso falar uma palavra forte? Mandando o outro a merda, né? Quando a gente vê uma qualidade de energia que a gente olha e fala assim, eu não estou me reconhecendo. Quem sou eu? Não é assim? Então ele fala, comece por atitudes quase invisíveis. E dentro, começa por dentro. Olha o que ele disse. Passos pequenos e muito simples. Reconhecendo suas negatividades. Por exemplo, ciúmes, competitividade, falta de doação, egoísmo, falta de preocupação com os outros, falta de amor, culpa, ressentimentos dos outros. Né? Comece por passos pequenos e dentro de você. E no seu pequeno mundo. Né? Nós estamos num momento ótimo de fazer isso. Né? Eu estou fazendo um exercício maravilhoso dentro de mim, nesse momento de eleição. Tomei uma decisão de não tomar partido de ninguém. Eu tenho meu voto escolhido, mas sair da arrogância e da prepotência e cuidar só do meu voto. Vocês entendem isso? Sim. Somos adultos? Todo mundo aqui tem onde buscar informações? Eu fui buscar. Todo mundo aqui tem onde buscar informação? Sim. Para que eu vou convencer alguém? De X ou de Y? Percebe então? Esse é o meu exercício. Não estou dizendo para ninguém fazer isso não. Então, mas eu estou olhando para as minhas vozes. Eu estou olhando para os meus leões. Para as minhas onças. Percebem o que eu estou dizendo? Mas eu dei um passo diferente de tudo que eu já fiz. Não tenho que convencer ninguém. Quem sou eu para dizer o que é o melhor para as pessoas? Eu fui buscar, eu fui ouvir, eu fui... Todo mundo é adulto para fazer isso. É um exercício diferente. Estou olhando para as minhas negatividades, né? Porque eu decidi não fazer isso não significa que eu deixei de ser arrogante. Não significa que eu deixei de ser prepotente. Não significa, mas eu estou olhando para ela. Estou olhando para um lugar que acha que sabe mais do que todo mundo. Vocês estão entendendo? É um exercício. Ao invés de ir para fora e brigar e chutar, e machucar as pessoas e criar inimizades, é ficar e respirar.
E tenho escolhido também me retirar quando o ambiente pesa. Não quero ficar. Não me interessa. Nesse momento não me interessa. Talvez no passado eu desse uma boiada para entrar. Percebem? A gente pode fazer isso no momento, a gente pode fazer isso com a família da gente, a gente pode fazer isso com o marido, com o namorado, com a esposa, com filhos, né? O que é que está acontecendo aqui dentro? Né? Por que essa atitude minha, essa atitude ciumenta, mesquinha, me moveu aqui nessa atitude? Né? Que lugar é esse dentro de mim que eu não confio, que eu não me entrego, que eu não vou para a vida com confiança e abençoando e sendo abençoado? Então essa é a dica que ele dá: começar por atitudes quase invisíveis, desapercebidas, e com pequenos passos, começando por reconhecer tudo isso e muito mais dentro da gente. Né? Eu vou dizer para vocês, esse é um exercício fácil de fazer se eu desligo o botão automático da vida dentro de mim. Se eu não desligo, eu tratoro essa observação. Eu passo por cima igual um trator. Hoje eu ouvi uma coisa tão interessante. Foi hoje ou foi ontem? Alguém dizendo para mim assim. Estava numa conversa, um atendimento, e a pessoa disse assim: você sabe por que eu não fiz isso, Simone? Eu falei: não. Meu orgulho não me deixou fazer. Por orgulho eu fiquei aí agarrada. É um reconhecimento, e é lindo, porque se eu olho para o orgulho, eu tenho a chance de fazer a travessia dele. Se eu não olho, eu vou achar que eu estou certa, e aí eu vou puxar de todo mundo o lugar para me dar a razão. Olha, eu não tinha razão. Eu reagi assim, 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 eu não tinha razão. Tinha ou não tinha? Não é bem feito? Eu não fiz certo? E é diferente quando a gente reconhece a negatividade. No primeiro momento a gente sente vergonha. A vergonha é verdadeira porque é uma negatividade, mas é a vergonha genuína que faz a gente se arrepender e querer ser um ser melhor. Porque cada vez que eu vou me identificando com esses euzinhos dentro de mim, a bateria vai descarregando. A nossa luz perde força na vida. Aquela bateria que devia ser total, né? Vamos fazer analogia com o celular, né? Você precisa se comunicar. Aquele momento para você se comunicar é fundamental, e você só tem bem fininho o pauzinho. Isso já aconteceu com vocês? Na vida? Você está em trânsito, tem alguém esperando uma comunicação e só tem. É o que acontece com a gente, com a nossa própria bateria. Na hora que você mais precisaria se comunicar, na hora que você precisaria mais se ver verdadeiramente, se enxergar, se revelar, pelo menos para você, é o momento que a bateria está lá no final e não tem mais. Porque você não cuidou. Porque você não fez o processo de retroalimentação. Né? Fazendo essa analogia, porque você não foi lá e voltou com o seu fio para a tomada. Qual é a tomada na nossa bateria? O filme fala disso. Qual que é a tomada? Se abrir, né? Oração, revisão diária, meditação, né? Como é que eu vou me conectar, né? Como é que eu vou me conectar? Pedir ajuda, né? Pedir para me mostrar o caminho.
Eu na minha vida, nos últimos anos, eu não peço mais pelo melhor para a minha vida. Não peço. Ah, Deus, por favor, me conceda isso aqui. Não. Eu peço que seja feita a vossa vontade. Eu me curvo e me mostra o caminho da bem-aventurança. Me mostra o caminho. Me mostra o caminho da purificação. Me mostra. E eu vou silenciando para ouvir qual é esse caminho de limpeza, né? Por exemplo, esse exercício que eu estou fazendo agora de não emitir nenhuma opinião, de não convencer ninguém, é um caminho que está sendo mostrado para mim de purificação, de ficar só vendo as vozes internas. Eu sei o que eu faria se eu fosse tentar convencer alguém. Eu sei. Vocês entendem? Porque eu escuto essas vozes. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então, olha o que ele diz. Eu assumo a liderança da minha própria vida. E assumir a liderança da própria vida é no conjunto, tá? Eu estou me responsabilizando pelos meus atos. Eu estou vendo causa e efeito. Eu vejo que essa mala aqui que eu tenho dentro de mim é que provoca essas reações no mundo que eu estou, é que provoca ciúmes, inveja, despeito, arrogância, prepotência, né? Eu tenho que ver causa e efeito. Né? E ao ver causa e efeito e assumir responsabilidade, não tem outro caminho senão escolher uma nova forma. Eu quero mudar? Se eu quero mudar e eu produzir mais do mesmo, eu vou mudar? Se eu ficar fazendo tudo sempre igual, eu vou mudar, gente? Não vou. Tem que ter um start. Observei, reconheci, compreendi, ampliei consciência. Qual é o novo caminho? Qual é a nova atitude? Qual é a nova forma de estar na vida? Caso contrário, eu estou no auto-engano para mim mesmo. Fingindo. Estou fingindo. Para quem? Estou fingindo para quem? Né? Você levantou a mão? Não, porque você falou assim, se a gente fazer assim, as mesmas coisas sempre, a gente não muda, né? Mas eu lembrei daquela filosofia do rio, né? Tem, você lembra? Filosofia? Do rio. Nunca se entra no mesmo rio 2 vezes. Isso. Então acho que nada é igual nunca, né? Sim. Está tudo mudando. Essa é uma lei, a lei da impermanência. Como é que é seu nome? Gabriel. Gabriel. Bacana que você está trazendo, Gabriel, porque essa é uma lei, a lei da impermanência. Mas tem um truque que o nosso ego faz com a gente. O nosso ego, ele quer forçar a ficar tudo do mesmo jeito. Permanente. O nosso ego acha que a impermanência vai aniquilar ele e ele quer forçar a ficar tudo igual. Para ficar na zona de conforto. Então, o que você trouxe está correto, porque nós estamos falando da lei da impermanência. Mas a tentativa do nosso ego é vencer a impermanência. E me pergunta se ele consegue. Consegue? Não. Mas se eu tentar resistir, o que vai acontecer com a minha vida e com o meu corpo? O quê? Crise. Crise, vai colapsar. A crise e o colapso pode ser no corpo físico, pode ser na vida externa, pode ser de N formas, né? São muitas formas de crise. Ficar desempregado, uma separação de um casamento, um acidente drástico, uma doença no corpo, né? Existem muitas formas, né? Muitas formas de chacoalhar a gente, né? E a crise, ela sempre vem para contar da impermanência e da necessidade de se reinventar. Tem uma palestra que eu já dei essa palestra aqui,
não sei se vocês lembram, a gente pode até pensar com uma próxima vez de repetir, que é a dos pontos psíquicos nucleares. Porque eles circulam e eles vão para um ponto mínimo. Da hora que eu começo a pensar até chegar na materialização, o ponto final ele é no meio e é um ponto único. E esse ponto ele chama de explosão. Quando explode, sabe por que explode? Isso é esse ser de luz que vem falar, isso é física quântica e esse ser de luz que vem falar nessa palestra. Quando explode, sabe por que explode? É outra lei espiritual, lei universal. Explode para renovar, que é a impermanência. Precisa da renovação. Precisa da renovação. Então, ó, uma dica. Sua vida precisa da renovação. Sua relação com seus familiares precisa da renovação. Sua relação com seu cônjuge precisa da renovação. Sua relação no seu trabalho precisa da renovação. Sua relação com o seu corpo precisa da renovação. Não importa a idade que você tem. Não importa a idade que você tem. Vocês entendem o que eu estou dizendo? A tentativa de ficar fixo, apegado, ela vai fazer a crise ser instaurada para te empurrar para crescer, para renovar. Renovar no sentido de evoluir. O plano é da evolução. Entendem isso? Então, essa liderança começa por nós, com a nossa vida, com as nossas características, com coisas muito simples. E aí, ele sai desse contexto para vir então para o significado da liderança e para o que um verdadeiro líder precisa. E aqui, ó, são 4 itens que de novo está falando das leis universais. A gente pode chamar de leis da criação, leis universais, leis espirituais, ok? É tudo, está falando a mesma coisa. Como é que eu vou falar disso? Essas leis, por exemplo, eu vou trazer uma lei que ninguém tem dúvida dela. A lei da gravidade. Alguém tem dúvida da lei da gravidade? Sim ou não? Se você se jogar do 8º andar, o que vai acontecer com você? Esborrachar. Alguém tem dúvida dessa lei? Tá. Essa é uma lei universal. A lei da gravidade. Tá. Igual tem ela, tem todas as outras. Lei do dar e receber, lei de causa e efeito, lei do amor, lei da fraternidade, lei da crise, lei do equilíbrio, lei da compensação, lei da alavanca, são infinitas leis. Lei de causa e efeito, lei do retorno, lei da atração, né? Esses 4 itens, eles estão falando de leis, né? O verdadeiro líder precisa da doação sem egoísmo. O que vocês entendem de doação sem egoísmo? O que vocês entendem? Acho que é o Quê? se desapegar do material e pensar mais no sentimento, no espiritual, nesse lado assim mais. Tá correto e eu quero complementar. Tá perfeito sua forma de traduzir. Essa doação sem egoísmo, ela é livre de interesses pessoais. Vocês entendem? Se eu dou na barganha, eu vou doar na barganha. Mas não é doação. Mas é uma doação egoísta. Percebe? Deixa eu fazer caridade, porque vai que quando eu morrer, esse tal de juízo final existe mesmo,
eu quero ficar bem nessa contabilidade, então deixa eu doar, deixa eu fazer caridade. Pegaram? Essa é uma doação egoísta. A doação de um líder de verdade precisa ser livre de interesses pessoais. Eu tenho o pulso de me doar. Eu tenho o impulso e o pulso de me doar. Sem querer nada em troca de ninguém. De ninguém. Não só material. Não